Uma boa noite. Boa noite para você. Uma família viveu momentos de pânico ao dar de cara com uma quadrilha quando chegava em casa em um bairro nobre na zona oeste de São Paulo. As consequências só não foram piores porque o carro é blindado. Imagens de uma das câmeras de segurança mostram que o carro com o casal e a filha não entra totalmente na garagem da casa. Ele para e logo depois foge. Era por volta das 5 horas da tarde. Ao sair pela rua, a família escapava de um assalto. Uma outra câmera mostra os bandidos dentro da garagem com malas e mochilas. O portão se abre. A família chega. Um dos homens aponta uma arma para as vítimas. Um carro de apoio faz a conversão. A quadrilha se prepara para a fuga. Da calçada, um dos homens dispara contra o carro dos donos da casa, que é blindado. O empresário contou para a polícia que conseguiu sair do local porque o carro é blindado. Segundo ele, a quadrilha levou joias, relógios, dinheiro e outros objetos. Ninguém foi preso. Uma operação da Polícia Civil interrompeu a transmissão de uma live de um grupo de pagode em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os alvos eram criminosos que estavam reunidos na região. O grupo de pagode Aglomerou realizava uma transmissão ao vivo neste domingo em uma casa em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Ao fundo da imagem, é possível ver a movimentação de policiais. Ao perceberem a presença dos agentes, os músicos param de tocar e correm. Logo em seguida, começa o barulho dos tiros. Um helicóptero deu apoio à ação. De acordo com a Polícia Civil, os agentes entraram no imóvel onde acontecia a live para cercar a casa vizinha, onde um grupo de milicianos fazia uma festa. Nesse vídeo que circula nas redes sociais, um homem aparece dançando com uma pistola na cintura. Nesta outra imagem, um suspeito ostenta uma arma. Um terceiro homem também aparece armado em outra publicação. Apenas um grupo pequeno de policiais entrou na casa onde havia a live, justamente para cessar, até porque era vizinhos, tinha uma casa só bem pequena entre uma casa e outra. Esses policiais interromperam a live pelo barulho para evitar que algum dos suspeitos se evadissem para a residência. Segundo a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, os alvos da operação fugiram e ninguém foi preso. As outras pessoas que estavam na casa foram autuadas por violação de medida sanitária. Algumas delas tinham passagem pela polícia por roubo, associação criminosa e tráfico de drogas. Na festa nós apreendemos um coldre, apreendemos material entorpecente, tubos utilizados para armazenar material entorpecente. Ainda segundo o delegado que investiga o caso, 3 policiais militares participaram do evento ilegal e serão ouvidos nos próximos dias. A DH negou que a operação, que contou com a participação de 60 agentes, tinha como alvo Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, apontado como chefe da maior milícia do estado do Rio. Não estaria envolvido, de fato não estaria, até porque não haviam nenhuma das pessoas que estavam na residência tem vinculação com Campo Grande, Santa Cruz, com aquela região onde ele atua. Após o susto, o grupo Aglomerou, que possui este nome há 3 anos, gravou um vídeo para tranquilizar os fãs. Ocorreu esse fato, mas está todo mundo bem, tá bom? Não tem nenhum vínculo com o espaço do partido, não tem problema nenhum com quem estava aqui dentro da live, tá bom? Então é isso aí, tá tudo certo. Um veículo pegou fogo em um posto de combustíveis na Grande Belo Horizonte e deixou em pânico a família que estava no carro. Os funcionários do posto, que fica na BR-262 em Sabará, já tinham terminado de abastecer a Kombi. O fogo começou logo depois que o motorista deu a partida. Ao perceber que o motor pegou fogo, o homem correu para salvar os passageiros. Desesperado, ele arrancou a porta. 7 crianças e 2 mulheres saíram a tempo do veículo, que foi completamente incendiado. A ação rápida dos frentistas evitou um acidente maior. O motorista disse que havia feito um reparo no motor da Kombi antes de pegar a estrada com a família. Por sorte, ninguém ficou ferido. A polícia de Minas Gerais tenta identificar o homem que foi flagrado destruindo parte das homenagens às vítimas da tragédia que matou 270 pessoas em Brumadinho.
As cenas de intolerância foram registradas por uma câmera de segurança neste domingo. O homem perfura e pisoteia balões e flores no memorial em homenagem às vítimas do rompimento da barragem da mineradora Vale. Uma outra imagem mostra como ficou o lugar após o ato de vandalismo. O suspeito ainda não foi identificado. No sábado, a tragédia de Brumadinho completou 1 ano e meio. Além de preces e orações, familiares das 270 vítimas mortas pediram a retomada das buscas pelas 11 pessoas que ainda não foram encontradas. Os trabalhos de resgate estão interrompidos desde março por causa da pandemia. Um homem foi agredido após se passar por cadeirante para pedir dinheiro no metrô de São Paulo. A confusão foi registrada por um passageiro. Nas imagens é possível ver que um homem agarra o falso cadeirante e o acusa de estar mentindo. O cara anda e está aqui enganando a população. A equipe de segurança é chamada. Quando o agente chega para tentar conter a briga, o homem levanta da cadeira e, correndo, entra num vagão. Fugiu! De acordo com a empresa que administra a linha do metrô onde aconteceu a confusão, nenhum dos envolvidos quis registrar boletim de ocorrência. Que cara de pau, né? A Polícia Federal fez na manhã de hoje buscas na casa do governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, e da primeira-dama, a deputada federal Rejane Dias. 12 ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridas na sede da Secretaria Estadual de Educação, em Teresina, e neste condomínio de luxo, onde residem o governador Wellington Dias e a primeira-dama e deputada federal Rejane Dias, ambos do PT. A polícia também fez buscas no gabinete da deputada em Brasília. Os mandados foram autorizados pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. A ação corresponde à terceira fase da Operação Topic, que investiga um suposto esquema criminoso para fraudar licitações do transporte público escolar no Piauí entre 2015 e 2016, período em que Rejane Dias atuou como secretária de Educação do Estado. O esquema teria desviado pelo menos 50 milhões de reais de recursos do Fundeb e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. De acordo com a Polícia Federal, o governo do Piauí ainda mantém contratos ativos na ordem de 96 milhões de reais com as empresas participantes do arranjo fraudulento. Em nota, o governador do Piauí, Wellington Dias, classificou a operação como um espetáculo e destacou que ele e sua família sempre respeitaram as leis e as instituições. A deputada Rejane Dias disse que tentou ser ouvida pela Justiça para prestar esclarecimentos, mas não lhe foi concedida a oportunidade de ampla defesa. O PT também respondeu em nota que a operação é mais um desvio em que agentes de Estado e do governo federal são utilizados para perseguição política. Já a Secretaria de Estado da Educação do Piauí informou que está colaborando plenamente com a investigação em curso da Polícia Federal. O governo paulista alterou critérios do Plano São Paulo para facilitar a reabertura das atividades econômicas. O objetivo é evitar que as regiões regridam de fase. Para alcançar a fase verde, que prevê a ampliação dos horários de funcionamento de comércios e prestadores de serviço, a região pode estar com as taxas de ocupação dos leitos de UTI entre 70% e 75%. Anteriormente, a ocupação deveria ser de até 60%. O objetivo é aprimorar o plano para torná-lo mais eficiente e adequado à realidade que vivemos neste momento da pandemia. Estamos iniciando hoje, como todos sabem, o 8º período de quarentena em São Paulo. Essas mudanças foram profundamente estudadas e discutidas pelos médicos especialistas do Centro de Contingência do Covid-19, o Comitê de Saúde de São Paulo. Óbitos e internações se mantêm como critérios de classificação. A capital paulista, por exemplo, só poderá avançar para a fase verde após permanecer 4 semanas com números de casos, internações e mortes estáveis. E uma boa notícia foi anunciada hoje, durante a coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Pela primeira vez, o interior do estado de São Paulo registrou queda no número de internações e uma menor taxa de letalidade. Isso de acordo com os registros feitos na última semana, em comparação à anterior. A epidemia na capital já encontra-se numa fase descendente, né, de controle da epidemia e, obviamente, como iniciou mais tarde em algumas regiões no interior de São Paulo, vai terminar mais tarde também no interior.
No início da pandemia, o estado contava com 3 mil leitos para os pacientes com Covid-19. Atualmente, são mais de 9 mil. Nós mais que dobramos a quantidade de leitos disponíveis, o que nos dá hoje essa flexibilidade de poder também contar com segurança com a disponibilidade de leitos para atendimento de outras doenças. Questionado sobre a liberação da vacina, Dória disse que a previsão é para o início do próximo ano. Nós já poderemos iniciar a produção da vacina em dezembro e imediatamente na sequência iniciar a vacinação com o SUS, com o Ministério da Saúde, de milhões de brasileiros, não apenas em São Paulo, mas também nos demais estados do país. São informações positivas, advindas da velocidade e dos trâmites que a vacina vem tendo aqui na sua testagem no Brasil. O Detran de São Paulo voltou a aplicar hoje as provas práticas de direção em todo o estado. Os exames estavam suspensos desde o início da quarentena, que já dura 4 meses. As provas devem ser agendadas por sistema eletrônico e vão ser feitas em ambientes abertos e seguindo protocolos sanitários. Com a pandemia, o prazo para a conclusão de todo o processo de habilitação aumentou de 12 para 18 meses. E, por enquanto, novos alunos ainda não podem iniciar as aulas. O governo do Ceará autorizou a reabertura das academias em Fortaleza depois de mais de 4 meses sem atividades. Bares, cinemas e escolas continuam fechados. As academias foram autorizadas a reabrir a partir de hoje com apenas 30% da capacidade e devem seguir todas as recomendações sanitárias. As unidades da capital estavam fechadas desde março. As barracas de praia, que já haviam sido liberadas, agora podem funcionar até às 11 da noite. Bares, cinemas, shows e escolas ainda não têm previsão de retorno. Mais de 130 mil pacientes se curaram no Ceará. No hospital referência em Covid, o número de altas chegou a 1.000. Dona Maria, 72 anos, ficou 9 dias internada e agora vai para casa. Você já deve ter percebido a diferença entre um álcool em gel e outro, principalmente na textura. Existem texturas diferentes. Mas os especialistas afirmam que isso não interfere na eficácia do produto. É o que você vai ver na reportagem do Guilherme Lopes. Usar álcool em gel já faz parte da rotina dos brasileiros. Em qualquer lugar, no carro, antes de entrar no carro, antes de sair, todo lugar estou passando álcool em gel na mão. É uma segurança a mais para prevenir e combater o novo coronavírus. A gente pensa que não, mas é essencial, né? Para um contato, a gente poder, pelo menos, se movimentar, entrar dentro do comércio, escolher uma coisa, escolher uma outra. É uma proteção para nós e também para o pessoal da loja, né? Usar álcool em gel é uma das maneiras mais eficientes de manter as mãos livres do vírus. E desde que o produto virou uma necessidade no nosso cotidiano, dezenas de marcas apareceram no mercado. E isso, no meio da pandemia, levantou suspeitas quanto à eficácia do produto. Uns são mais líquidos, outros têm uma consistência mais gelatinosa. Mas afinal, por que essa diferença? A explicação está na ausência de uma matéria-prima muito utilizada na indústria de cosméticos e que serve para a fabricação de produtos em gel, chamada de carbômero. Com o início da pandemia, houve uma demanda muito grande do álcool em gel, tanto no Brasil quanto em diversos outros países. Só com essa demanda tão alta, um dos ingredientes principais para se fazer o álcool em gel, o carbopol, ele ficou em falta. E isso foi um grande problema para diversas empresas. Eles não estavam conseguindo produzir o álcool em gel. Uma das alternativas, que eles buscaram, foi substituir o carbopol por outros agentes espessantes. Mas esses ingredientes, que eles passaram a utilizar para substituir o carbopol são os principais responsáveis por esse aspecto mais pegajoso, grudento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o uso de produtos alternativos para suprir a escassez da matéria-prima não interfere na qualidade do álcool em gel. O que assegura a eficácia do produto é a concentração do álcool a 70%, capaz de eliminar os vírus e bactérias. Normalmente, esse aspecto pegajoso, não pegajoso, ele não influencia na atividade do produto. Porque o mais importante é que o álcool esteja no teor de 70%. Esse é o teor ideal e é o que tem maior eficácia contra vírus e bactérias, incluindo o novo coronavírus.
E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! Por causa da pandemia, milhares de estudantes precisaram se readaptar para assistir às aulas à distância. Mas como nem todos têm acesso ao ensino online, 2 alunos de uma escola particular do Rio de Janeiro resolveram ajudar estudantes de uma comunidade. 290 alunos do curso pré-vestibular da Maré, conjunto de comunidades na zona norte do Rio, tiveram as aulas suspensas e a preparação para o Enem prejudicada. A coordenação do curso disponibilizou o conteúdo em plataformas digitais. Mesmo assim, metade dos alunos não tinha como estudar. Aqueles alunos que não tinham acesso à internet era a nossa maior preocupação, né? Pois a gente tinha uma certa dificuldade de garantir, né, que eles tivessem acesso aos conteúdos dos vestibulares. Foi assim que os irmãos Daniel e Francisco, alunos do ensino médio de uma escola tradicional da Zona Sul do Rio, criaram o Enem do Bem. Eles pesquisaram material, juntaram o conteúdo e produziram apostilas para distribuir entre os estudantes da Maré. Quase 100 já foram entregues. A gente percebeu que, vendo as notícias que vinham falando da dificuldade que alunos de educação pública e até da privada estavam passando por não ter acesso direto à internet, a gente percebeu que isso seria uma ação que ia mudar o dia a dia de muita gente durante esse período de pandemia. Daniel e Francisco pesquisaram muito e encontraram uma empresa que produzisse as apostilas por um preço mais baixo. Eles conseguiram um desconto de 25%. Cada uma custou R$ 110. Os irmãos usaram o próprio dinheiro e contaram com a ajuda de amigos e parentes para cobrir os custos. No dia que a gente foi na Maré entregar os materiais foi bem gratificante, porque a gente encontrou a Luana, coordenadora, e no momento a gente não encontrou os alunos, mas a gente encontrou muita gente que tinha os filhos que estavam estudando nesse pré-vestibular e agradeceram muito a ajuda. O Complexo da Maré tem um dos menores índices de desenvolvimento humano do Rio de Janeiro. A comunidade tinha menos de 0,5% de moradores que ingressaram no ensino superior em 1998, quando foi criado o curso pré-vestibular. Hoje são 2,5% da população, de mais de 140 mil moradores. Para continuar a campanha, Daniel e Francisco criaram um financiamento coletivo na internet, que já arrecadou mais de R$ 5 mil destinados a produzir novas apostilas. Uma chance para a Vitória Caroline se dedicar diante de mais essa dificuldade. Como residente da Maré e do curso CPV, infelizmente não possuo internet nem outros meios de estudo. E no momento vai me ajudar muito na pandemia a estudar e me dedicar para o Enem. Muito bacana esse exemplo. E olha, a permanência de banhistas e o uso de cadeiras e barracas, os guarda-sóis nas praias do Rio de Janeiro estão proibidos. Mesmo assim, veja só o que essa imagem mostra. Muita gente desrespeitou a orientação da prefeitura nesse fim de semana, as praias ficaram lotadas. Por isso, agentes da Guarda Municipal tiveram que retirar cerca de 500 pessoas da areia e multaram 172 por circularem sem máscara de proteção em vias públicas, inclusive nas praias. O medo da contaminação pelo novo coronavírus levou muitos pacientes com problemas no coração a interromper o tratamento. As estatísticas mostram uma forte queda no número de exames e um aumento preocupante no número de mortes dentro de casa. Estela teve crises de ansiedade nas últimas semanas e o marido dela, pressão alta. Por isso, eles decidiram retomar o tratamento com o cardiologista. A gente fica sem saber se realmente é uma coisa que a gente já tem ou se é um
um sintoma novo com esse tempo agora de corona. Mas nem sempre é assim. Com o avanço da Covid-19, o receio de sair de casa tem feito muitos pacientes deixarem consultas e tratamentos importantes de lado. De acordo com um levantamento feito pelo Hospital do Coração de São Paulo, os exames de diagnóstico caíram cerca de 70% nos últimos 3 meses. Já o número de pacientes com problemas cardíacos em situação crítica aumentou mais de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia também apresenta uma estatística preocupante. Entre os meses de março e maio, as mortes por parada cardiorrespiratória, choque cardiogênico e morte súbita dentro de casa saltaram de 17.700 em 2019 para mais de 23.300 neste ano. Os números englobam apenas pacientes não infectados pelo novo coronavírus. Controle cardiológico, dependendo da patologia, tem que ser periódico para ter um ajuste fino na medicação. O paciente não vindo, ele corre o risco de piorar a doença, ter complicações da doença e, em certos casos, motivando até a internação do paciente. Para evitar esse tipo de situação, os médicos tentam tranquilizar os pacientes que interrompem o tratamento por causa do medo de contaminação nas clínicas e hospitais. Nós temos protocolos de segurança, né? Chega a secretária, pergunta se tem sinais, sintomas de gripe, né, de problemas respiratórios. Caso positivo, é orientada a procurar o pronto atendimento. Caso negativo, aí é feita a ficha para fazer o atendimento médico. Estela respondeu um questionário ao chegar para a consulta e diz que foi muito bem orientada. O médico já olhou minha pressão, já fez um eletro. E eu volto para casa tranquila, sabendo que eu não tenho outra coisa a não ser as coisas que eu sempre tive e que eu faço controle. Na contramão da crise, um novo produto de tecnologia que conecta empresas com o público será lançado amanhã pelo Grupo Comunique-se. A apresentação da plataforma de comunicação e marketing será amanhã numa live do YouTube. Organizadora do Prêmio Comunique-se, o Oscar do jornalismo brasileiro, a empresa reúne a maior comunidade de jornalistas do mundo. Há 19 anos no mercado, oferece soluções para melhorar a vida de quem trabalha com comunicação. A novidade agora é o Comunique-se 360, uma tecnologia que reúne inovações e funcionalidades para ajudar agências e profissionais de comunicação a se conectarem com jornalistas, clientes, fornecedores e influenciadores digitais. A maior diferença desse produto é que ele é feito, a gente fez ele muito pensando nos pequenos também, sabe? Os nossos concorrentes muito comumente fazem tecnologias muito caras, que não são acessíveis. E a gente queria, assim, uma tecnologia que pudesse se encaixar no orçamento de qualquer negócio. Você está investiu mais de 2 milhões nesse produto. Você foi na contramão da crise, não demitiu, não reduziu custos, pelo contrário, contratou para criar essa plataforma. Como você conseguiu isso? Foi uma medida arriscada, porque podia ter dado errado, né? Mas aí a gente seguiu com o investimento, não demitimos ninguém, contratamos algumas pessoas. E o produto ficou pronto. Mais de 2.000 profissionais já se registraram para acompanhar o lançamento da novidade, que será nesta terça-feira, às 11 horas, no canal do Comunique-se no YouTube. 3 semanas depois de ser diagnosticado com Covid-19, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a despachar do Palácio do Planalto. Na agenda, reuniões com diversos ministros, incluindo Paulo Guedes, da Economia. No final de semana, Bolsonaro anunciou que o resultado do último exame dele mostrou que ele não tem mais o vírus. Pela manhã, ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente parou para conversar com apoiadores. Bolsonaro afirmou que retorna ao trabalho com muitos problemas, alguns que já existiam e outros que foram criados, como o aumento no desemprego. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, foi diagnosticado com o novo coronavírus. O magistrado não apresenta sintomas da doença e vai continuar trabalhando em home office. Noronha mantém-se como responsável pelo plantão do STJ durante o recesso do Judiciário, que acaba no fim deste mês. O governador de São Paulo, João Dória, se manifestou sobre a ação do policial de 45 anos que matou com um tiro nas costas um motociclista suspeito de roubo. Esse caso aconteceu na madrugada de sábado, na zona leste de São Paulo.
Numa entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória foi questionado sobre o episódio. Ele disse que nada justifica a ação do policial. Este policial militar foi preso. Ele foi indiciado pela Polícia Civil e preso. As informações, o vídeo, são suficientes para colocá-lo numa condição de acusado criminalmente de assassinato. Portanto, mais uma vez, nós não corroboramos com nenhum tipo de violência, não havia nenhuma necessidade daquele policial agir daquela maneira, independentemente daquele rapaz ter furtado uma motocicleta, mas nada justifica um tiro pelas costas. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o suspeito entra em alta velocidade numa avenida da zona leste de São Paulo. Ele percebe a presença de um policial, retorna, mas sob a mira de um revólver, para a moto. O PM segue a pé e atira pelas costas do suspeito, que cai no chão. Logo em seguida, várias viaturas chegam ao local. A polícia disse que o homem baleado havia roubado a moto horas antes da abordagem. Ele foi levado para o hospital, mas morreu em decorrência do ferimento. E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. 1.667.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 687.000 pacientes estão em acompanhamento. E o país acumula mais de 87.000 mortes provocadas pelo vírus. O Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, abriu uma reclamação disciplinar contra o desembargador paulista Eduardo Siqueira. O magistrado foi filmado ofendendo um guarda municipal em Santos após ser multado por não usar a máscara. Eduardo Siqueira será investigado no Conselho Nacional de Justiça por atitudes como o uso de influência do cargo, ter rasgado e atirado a multa no chão, além de chamar o guarda de analfabeto. O desembargador tem 15 dias para apresentar a defesa. Com a abertura do processo, Eduardo Siqueira pode ser punido disciplinarmente. A punição máxima é a aposentadoria compulsória. Após a repercussão negativa do caso, o desembargador se disse arrependido e pediu desculpas ao guarda municipal. E vamos ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. O Conselho Nacional de Justiça foi informado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que o ilustre desembargador Eduardo Siqueira, que humilhou um guarda em Santos, já foi alvo de 40 procedimentos de apuração disciplinar nos últimos 15 anos. Todos esses processos foram arquivados, mas 40 processos disciplinares mostram que o desembargador tem problemas. Aliás, o vídeo do incidente com o guarda não deixa dúvidas sobre o comportamento, digamos, singular do ilustre magistrado. Mesmo com tudo isso, o senhor Siqueira não pode ser punido. Precisa, sim, ser submetido a um exame psiquiátrico e, por enquanto, ser impedido de julgar, porque ninguém merece ser submetido a um juiz que, embora fale francês, tem seu equilíbrio mental posto em dúvida. Vamos agora à previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A segunda-feira começou com sol e tempo seco em boa parte do país, mas amanhã, terça-feira, a previsão é de chuva e a temperatura também deve cair. Uma frente fria se desloca pelo sul, provocando chuva desde o Rio Grande do Sul até o Paraná. Em Porto Alegre, a temperatura fica ainda mais baixa, com possibilidade de chuva e até pode gear. A mínima não passa dos 8 graus. E esse friozinho avança para o sudeste, que começa o dia com sol, tempo seco e quente e poucas nuvens, mas com previsão de queda nos termômetros no início da tarde. No nordeste, o sol aparece no interior, o tempo fica seco e quente e só deve chover no litoral do Pernambuco até o sul da Bahia. Em Manaus, na região norte, deve chover pela manhã, mas durante o dia a temperatura máxima pode chegar aos 35 graus. Em Cuiabá, no centro-oeste, o tempo continua seco e deve fazer 36 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo em nossa cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais.
No Facebook da Rede TV, você já acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e até amanhã.